Começa agora um programa que traz tudo sobre o livro mais lido em todos os tempos. Apresentamos O Som do Livro. Seja muito bem-vindo. Neste podcast vai encontrar o livro mais conhecido e lido em todo o mundo. Vamos levá-lo numa viagem pela história da humanidade. Este é um audiolivro para si, para a sua família e sociedade em geral. Contextualização e comentários de Paulo Chaveiro. Caro amigo, nós estamos no capítulo 25 deste primeiro livro de Samuel. Continuamos neste livro a analisar as grandes lições que Deus tem para nós. Nós no último programa interrompemos o assunto ali a meio de uma história. Era a história de Davi e Abigail, a mulher de Nabal. Vemos que Nabal significa louco. É um homem que realmente era um ingrato, um homem que não respeita aqueles que o ajudam. Infelizmente, ainda no nosso meio há muitas pessoas deste género, muitas pessoas que, como Nabal, que na realidade não sabem reconhecer o benefício que outros lhe fazem. Este homem, no entanto, era um homem rico. Eu creio que ele era rico porque a sua esposa era sábia. Era ela que realmente apaziguava e colocava a justiça em situações que Nabal cometia, erros que ele cometia na gestão da sua propriedade. E eu creio sinceramente que, por causa da mulher, ele então podia beneficiar e ser um homem abastado. Nabal era esse homem que era louco. E ele realmente não agia com muito juízo, não agia com equilíbrio, com justiça. Era um homem que era bastante preocupado com as suas coisas, muito egoísta. E por isso mesmo, quando Davi mandou alguns emissários seus para falar com Nabal, pedindo-lhe alimentos, este homem recusou completamente aquilo que Davi estava a solicitar. Ele não reconheceu que Davi havia protegido os seus pastores enquanto eles estiveram nos campos a tomar conta dos seus rebanhos. Provavelmente, se Nabal tivesse que pagar a Davi, provavelmente ele iria pagar 2 ou 3 vezes mais do que aquilo que Davi estava a pedir naquela altura. E foi exatamente por isso que Davi ficou tão revoltado com a situação. Davi era um homem de Deus, um homem justo, e nesta situação ele sente-se claramente injustiçado por aquilo que Nabal estava a fazer. Davi vivia nas montanhas e de alguma forma ele sofria os horrores do deserto, das montanhas, do frio, e esta atitude de Nabal ofende seriamente a integridade de Davi, pois ele havia, como já disse, protegido os seus pastores. No entanto, a sua esposa era uma mulher inteligente, uma mulher sábia, e Abigail procura evitar uma tragédia na sua família, porque Davi, diante desta injustiça cometida por Nabal, ele iria fazer justiça. E ela rapidamente prepara-se, envia então os alimentos a Davi e às suas tropas, e vai ela mesma, pessoalmente, ter com Davi, para poder falar com ele e pedir-lhe desculpas de uma forma pessoal. E este é aqui o quadro em que nos encontramos. Davi vai então em direção da propriedade de Nabal e Abigail vem ao encontro de Davi com as suas ofertas. Davi então estava ali nesta situação. Esta mulher chega diante de Davi e prostrou-se humildemente diante de Davi, reconhecendo a bondade que Davi havia tido para com os seus pastores, reconhecendo realmente que Davi tinha razão e que o seu marido realmente tinha cometido uma loucura, tinha cometido algo muito insensato, não era digno aquilo que o marido tinha feito. E é nesta circunstância que nos encontramos. Estamos então neste verso 25 deste capítulo, e diz assim o texto bíblico: Portanto, aqui está um presente que vos trouxe, para ti e para os teus homens. Perdoa-me a ousadia em ter vindo até aqui. O Senhor certamente te recompensará com uma realeza firme, assim como aos teus descendentes, pois que combates as guerras do Senhor, e nunca se viu que agisses erradamente em toda a tua vida. Abigail, então, era uma mulher que estava bem informada. Ela sabia quem era Davi, sabia que ele era um homem íntegro e fiel e que não iria permitir que esta injustiça acontecesse. Então, ela realmente vai e fala a Davi acerca de quem ele é, mostrando que acompanhava e sabia quem Davi realmente era. O verso 29 deste capítulo 25 diz ainda: Mas quando és perseguido por aqueles que procuram tirar-te a vida,
O Senhor teu Deus te protege, como se estivesses na palma da sua mão. Mas as vidas dos teus inimigos desaparecerão como pedras atiradas numa funda. Vemos mais uma vez que ela reconhece que Deus está com Davi. E certamente Abigail conhecia as proezas de Davi, sabia como Deus tinha protegido Davi, como Deus tinha estado com Davi quando ele lutou contra Golias, como Deus o tinha protegido dos seus inimigos, do próprio Saul e dos filisteus, e como Deus realmente estava a preparar a Davi para se tornar o rei de Israel. Ela já tinha acabado de dizer exatamente isso. O verso 30 ainda deste capítulo 25 de 1 Samuel diz: Quando o Senhor tiver cumprido todas as coisas que te prometeu e te tiver feito rei de Israel, certamente não quererás ter a consciência de um assassínio que procurou fazer justiça por suas próprias mãos. Portanto, quando o Senhor tiver realizado todas essas grandes coisas a teu favor, peço-te que te lembres de mim. Davi respondeu a Abigail dessa forma: Seja bendito o Senhor, Deus de Israel, que te mandou ao meu encontro neste dia. Graças a Deus pelo teu bom senso. Abençoada sejas tu por me teres impedido de matar um homem, de me ter vingado por minhas próprias mãos. Por com efeito juro-te pelo Senhor, Deus de Israel, que me guardou de te fazer mal, que se não tivesses vindo ao meu encontro, nenhum dos homens de Nabal estaria com vida amanhã de manhã. Davi aceitou os presentes e disse-lhe que regressasse a casa sem temor, porque não lhe mataria o marido. Vemos aqui realmente a nobreza de Davi. Ele reconhece que agiu, por um lado, com justiça, com sentido de corrigir uma injustiça e uma ingratidão de Nabal, mas que provavelmente seria exagerada a sua ação. E ele reconhece que esta mulher aqui era uma mulher nobre, uma mulher que tem princípios e uma mulher que sabe como deve gerir as coisas. Davi, então, não se esqueceu de que ele deveria manter também o cuidado e a integridade no seu proceder, pois ele era um ungido de Deus e Deus o iria consagrar como rei de Israel. E esta mulher, mais uma vez, tinha razão, dizendo que ele não deveria fazer justiça pelas próprias mãos. Davi se tinha contido sempre quando teve que enfrentar Saul e não quis fazer justiça pelas suas próprias mãos, mas nesta situação ele não se lembrou desse assunto. Estava pronto a cometer mais um erro e Deus enviou, podemos dizer assim, esta mulher para o fazer chegar à razão. E vemos como esta mulher realmente foi uma bênção para ele, impedindo que ele praticasse um ato que iria desonrar o nome de Deus. Mas o texto bíblico continua no verso 36 a dizer: Quando ela chegou a casa, verificou que Nabal tinha dado uma grande festa e que estava a cair de bêbado. Por isso, nada lhe disse do seu encontro com Davi até chegar à manhã seguinte. Nessa altura, estando Nabal já recuperado da embriaguez, quando ela lhe contou tudo o que acontecera, ele teve um ataque e caiu paralisado. Ficou assim durante 10 dias até que morreu. Foi o Senhor quem lhe tirou a vida. Vemos que este homem realmente não tinha bom senso. Impediu ou foi incoerente e foi realmente alguém insensato, não tendo dado a Davi aquilo que era justo, mas por outro lado esbanja os bens que tem, dando festas e embriagando-se. Isto realmente é talvez característico. Infelizmente, às vezes assistimos a situações na nossa própria nação que representam este Nabal. São pessoas que talvez têm, apesar de não terem o nome de Nabal, têm a atitude de Nabal. São loucos. Esbanjam o pouco que têm na embriaguez, dando festas com dinheiro que não têm, para, de facto, tentar agradar a alguns, e não são íntegros ou justos, retribuindo àqueles que lhe fizeram bem. E, infelizmente, isso é loucura. A própria Bíblia nos fala, de facto, que é loucura proceder dessas formas. E, infelizmente, Nabal morre assim. É, de facto, triste ver que este homem não reconheceu e, ainda por cima, achou erradamente que a mulher tivesse agido de uma forma correta, e por isso ele próprio ficou tão abalado com a situação que ele caiu paralisado e morreu rapidamente. Era necessário, de facto, que a pessoa entendesse que a justiça
que a sabedoria são algo que deve ser preservado em todo o tempo, em qualquer momento da nossa vida. E o texto bíblico não para por aqui e continua a dizer neste capítulo 25, verso 39. Ao ouvir da morte dele, Davi disse: Louvado seja o Senhor, Deus deu a Nabal a recompensa que merecia e preservou-me de ser eu a fazê-lo. Recebeu assim a paga do seu pecado. E Davi enviou então mensageiros ter com Abigail, pedindo-lhe que se tornasse sua mulher. Quando chegaram a Carmelo e lhe apresentaram o pedido, ela aceitou e aprontou-se para partir. Levou consigo 5 das suas moças, montou no jumento e foi com os homens de Davi. Assim se tornou mulher de Davi. Davi casou também com Ainoã de Jezreel. O rei Saul, entretanto, tinha obrigado a primeira mulher de Davi, Mical, sua filha, a casar com um indivíduo de Calim, chamado Palti, filho de Laís. Vemos aqui que Davi não se esqueceu de forma alguma de Abigail, esta mulher que era sábia, que era uma mulher que de alguma forma mostrava prudência nos seus atos. E vemos que Davi, ao presenciar essa situação, então convidou Abigail para ser sua mulher. Isto aqui é relatado no texto bíblico e, mais uma vez, mostra que Deus não esconde as fraquezas daqueles que são seus servos. O facto de estar aqui relatado que Davi tinha várias mulheres não quer dizer que Deus aprova essa situação. Não, antes pelo contrário. A Bíblia mostra claramente que em outras circunstâncias o próprio Davi pecou e pecou de uma forma grosseira aos olhos de Deus. No entanto, Deus mantém os relatos bíblicos, mantém esses relatos para que nós aprendamos com os erros destes homens que até foram homens de destaque, homens que fizeram coisas tremendas no seu relacionamento com Deus, mas ao mesmo tempo houve áreas onde eles falharam e falharam de uma forma grosseira também. Isto mostra-nos que nós, seres humanos, não podemos viver uma vida cristã integral, uma vida cristã correta, se não tivermos o auxílio diário, o auxílio constante de Deus. Por vezes nós, cristãos, às vezes deste século XXI, achamos que podemos sozinhos viver um cristianismo. Achamos que sozinhos conseguimos viver uma vida moral bastante correta. E isso é um erro em que nós podemos cair. Nós devemos perceber que é quando nós somos humildes, é quando nós somos fracos, que o poder de Deus se aperfeiçoa em nós. É quando nós compreendemos a nossa fraqueza e confessamos o nosso erro e abandonamos o nosso erro, que Deus então perdoa. Quando nós mantemos o nosso coração orgulhoso, quando nós pensamos que somos alguma coisa, então a Bíblia diz que Deus resiste aos orgulhosos, mas aos humildes Ele dá graça. E eu creio que estes textos aqui que Deus relata é exatamente para nós que os ouvimos, nos mantermos humildes também, percebendo que até grandes homens de Deus como Davi, Abraão, Samuel e outros foram homens que mesmo assim falharam em coisas muito básicas. Isso nos alerta que nós não somos melhores do que eles e que necessitamos de uma forma desesperada da orientação de Deus para todos os nossos passos, para aqueles que são vitais e importantes, mas também para os outros que talvez nós não valorizamos tanto. Mas voltando aqui a este texto bíblico, estamos agora no capítulo 26 e eu gostaria de continuar a ler no verso 1, onde diz assim o texto: Os homens de Sife vieram ter com Saul em Gibeá e disseram-lhe que Davi tinha voltado para o deserto e estava escondido nas colinas de Aquila. Saul reuniu tropas de elite com 3.000 combatentes e foi em sua perseguição. Acampou junto à estrada, à entrada do deserto em que Davi se escondia, mas Davi, sabendo da sua vinda, enviou espias para lhe estudar os movimentos. Uma noite, Davi esgueirou-se pelo acampamento de Saul. Este, acompanhado do general Abner, estavam a dormir no centro do acampamento, rodeado de soldados. Há algum voluntário que queira vir comigo até ali? Perguntou Davi a Aimeleque, o Eteu, e a Abisai, irmão de Joabe, e o filho de Zeruía. Vou eu, respondeu Abisai. Desceram ambos até ao lugar em que estava Saul e viram que estava a dormir com a lança ao lado no chão. Deus posto o teu inimigo nas mãos, sem dúvida alguma, sussurrou-lhe Abisai a Davi.
Deixa-me ir a mim e atravessá-lo com a lança, cravando-o no chão de um só golpe. Não, não o matarás, respondeu Davi. Quem é que seria considerado inocente depois de ter morto aquele que Deus escolheu como rei? Deus certamente que o castigará um dia e virá a morrer, ou numa batalha, ou simplesmente de velho. Mas que Deus nunca permita que eu venha a matar aquele que foi escolhido por ele para ser rei. Vou-te dizer o que faremos. Tiramos-lhe a lança e a bilha de água e vamo-nos daqui. Mais uma vez vemos a atitude de Davi. Vemos que Davi era realmente um homem de princípios. Era um homem que respeitava a autoridade instituída. Saúl, sabemos nós, e vários outros programas já tenho falado nisto, procurou constantemente matar Davi. Mais uma vez ele reúne um exército de elite, 3.000 homens, para tirar a vida de Davi. Realmente este exército de elite era um pouco estranho, porque Davi entra no seu acampamento, mais este homem, Abisai, e consegue se aproximar de Saúl e do general das tropas que estavam a ser comandadas naquele momento. Vemos que Davi realmente era um homem do qual Deus tinha um cuidado especial. Não é fácil entrar num acampamento de um exército comum, quanto mais entrar num acampamento de um exército de elite. E Davi entra lá e consegue aproximar-se daquele homem. Mas Davi tem um respeito. Ele considera a autoridade de Saúl porque ele sabia que Saúl tinha sido ungido por Deus. Ou seja, Davi estava, no fundo, mais a demonstrar o seu respeito para com Deus do que propriamente para com Saúl. Ou seja, se foi Deus que nomeou Saúl para ser rei, quando Deus considerar que ele deveria deixar de o ser, então Deus retiraria Saúl dessa posição. Não seria Davi que iria levantar a sua mão contra Saúl para lhe tirar a vida. Isto mostra claramente a atitude que Davi tem e o seu coração, como ele realmente é um homem de princípios. Mas o texto bíblico continua. Davi então pegou na lança e na bilha de água e foram ambos embora, sem que ninguém desse por coisa nenhuma, nem sequer acordasse, pois que tinha sido Deus mesmo que os tinha posto a dormir. Subiram à encosta do monte que estava em frente ao acampamento e puseram-se a uma distância segura. Então Davi gritou para Abner e para Saúl: Acorda, Abner! Quem é que está a chamar? Perguntou Abner. Então Abner: És um militar exemplar, disse Davi com ironia. Como é que se encontraria em Israel uma pessoa assim? Mas olha que não soubeste guardar o teu senhor, o rei, quando houver alguém que veio para matá-lo. Isto não é bom sinal. Garanto-te, em nome do Senhor, que deverias morrer por causa da tua incúria. Repara só, onde está a lança e a bilha de água que estava à cabeceira do rei? Vemos mais uma vez que Davi poupa Saúl e mais uma vez vemos também que Deus está do lado de Davi. Ou seja, o próprio texto mostra que seria impossível entrar num acampamento de tropas de elite sem ser notado. Só com uma intervenção divina. Foi o próprio Deus, diz o texto, que colocou estes soldados a dormir. E é por isso mesmo que Davi consegue aproximar-se de uma forma fatal, diríamos assim, de Saúl e de Abner. Ele poderia ter trespassado Saúl e Abner e morto ali todo o exército, pois de alguma forma ele poderia fazê-lo, eles estavam a dormir. Mas Deus confiava de alguma forma em Davi também. Deus conhecia o coração de Davi. Ou seja, Deus sabia que Davi tinha um coração segundo o coração de Deus. Tinha um coração que respeitava as autoridades. Tinha um coração de integridade. Tinha um coração que não usava de astúcia para com os seus inimigos. Tinha um coração íntegro ao ponto de não maltratar aqueles que estão em desvantagem, como era o caso destes soldados que estavam a dormir. E por essa razão Deus permite que Davi se aproxime, mais uma vez para mostrar que ele não tinha intenção absolutamente nenhuma de tirar a vida a Saúl. E por isso ele tem a prova de ter a lança e aquela bilha de água que estava à cabeceira de Saúl. Então Saúl reconheceu a voz de Davi e disse: És tu, Davi, meu filho? E Davi respondeu: Sim, senhor, sou eu. Por que me persegues tu? Que fiz eu? Qual é o meu crime? Se foi o Senhor que te incitou contra mim,
então que ele aceite a minha oferta de paz. Mas se tudo isso não for mais do que fruto da vontade de um homem, então que esse homem seja amaldiçoado por Deus. Tu fizeste que eu fugisse da minha casa, e não posso viver com o povo do Senhor. Tens chegado a propor-me prestar culto a deuses estranhos. Estarei eu destinado a morrer na terra estrangeira, longe da presença de Yahvé? Porque é que o rei de Israel haveria de correr atrás da minha vida, como se fosse atrás de uma perdiz dos montes? Vemos que Davi aqui procura mais uma vez apresentar os seus argumentos diante de Saul, para que Saul deixasse de o perseguir. Mas Saul realmente era um homem desobediente a Deus, um homem sanguinário, um homem que não tinha tantos princípios de honestidade e integridade como Davi o tinha. O texto continua no verso 21. Então Saul confessou: atuei erradamente. Regressa a casa, meu filho, e nunca mais hei de fazer-te mal, porque hoje poupaste-me a vida. Tenho sido como um louco e errei profundamente. Então respondeu Davi: aqui está a tua lança, meu senhor. Que um dos vossos moços venha aqui buscá-la. O Senhor recompensa cada um pela sua retidão e pela sua lealdade. Quanto a mim, ele bem viu que recusei matar-te, mesmo tendo o Senhor posto entre as minhas mãos. Agora que o Senhor guarde a minha vida tal como eu poupei a tua hoje. Que o Senhor me livre de todas as minhas tribulações. E Saul disse a Davi: que Deus te abençoe, meu filho Davi. Tu farás grandes coisas e serás um grande guerreiro. Então Davi foi-se embora e Saul voltou para o sítio onde estava antes. Mais uma vez vemos que Davi de facto é um homem íntegro. Saul é um homem que uma vez diz uma coisa, a seguir, pouco tempo depois, está de novo a perseguir Davi. Era um homem inconstante, Saul. Por outro lado, Davi era um homem de palavra, um homem que mantinha a sua honra e que percebia que aquilo que Deus havia feito deveria ser mantido. E ele esperava em Deus que Deus então pudesse alterar o curso das coisas. Isto é uma grande lição para nós. Quando Deus de facto está do nosso lado, não só nos protege, como o próprio Deus vai fazer com que as coisas ao nosso redor se organizem de forma a que a sua vontade, a vontade de Deus, seja concretizada. O Som do Livro, uma produção da Rádio Transmundial de Portugal. RTM. Conhece todos os nossos programas em rtmportugal.org. Uma produção da Rádio Transmundial de Portugal.